Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Dou graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui para darmos glória ao seu santo nome. Dou graças a Deus porque, irmãos, mesmo com toda a luta, com toda a guerra, com tudo que está acontecendo no bairro nesses últimos dias, o Senhor nos deu condição de estarmos aqui mais essa noite. Amém. Alguns irmãos, por questão de prudência, não vieram, mas espero que estejam em casa, ouvindo aquilo que o Senhor vai trazer para nós nessa noite. Amém. Porque a questão de não ter vindo, irmão, não é o motivo maior. É não estarmos ligados no Senhor mesmo em casa. Né? E se nós estivermos em casa, mas estivermos ligados no Senhor, ouvindo a sua palavra, né? Aí não iria fazer muita diferença. Mas se estiver em casa, fazendo o que não convém, ou negligenciando esse momento tão importante na nossa vida, que é o momento de aprendermos um pouco mais do Senhor, aí de estar ligado, né, na mesma comunhão, nós nos tornamos presa fácil na mão do nosso adversário. Amém? Amém. E hoje nós vamos estar falando, irmão, a respeito da inocência roubada, né? Eu escolhi esse título, irmãos, né, inocência roubada, porque o homem, ele foi feito pelo Senhor Deus, né, simples. A Bíblia diz que não existia maldade no ser humano, a maldade não existia na terra, né? A intimidade entre ele e Deus era uma coisa assim maravilhosa, né? A relação de amizade entre Deus e o homem era algo sobrenatural. O homem não sentia medo de nada, vergonha de nada. O homem era puro. Mas aí, irmãos, o homem, ele se deixou levar pelo adversário, se deixou levar por aquilo que o adversário pregou para Eva e acabou roubando essa inocência. Mas vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 3, como isso tudo começou a acontecer. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 6 e 7. Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Amém. Todos acompanharam? Amém. Nesse texto aí, irmão, nós vemos a entrada do pecado no mundo. E a entrada do pecado, irmão, ela se deu simplesmente pelo fato de dar ouvido a quem não era para se dar ouvido: o nosso adversário. Se Deus já te prometeu alguma coisa, se Deus já te falou alguma coisa,
Pode, irmão, passar céu, pode passar terra, pode vir quem quer te prometer algo diferente, falar que não vai acontecer, que aquilo é impossível, que não pode tirar de dentro de nós a certeza daquilo que Deus já colocou no teu coração. Amém. Se Deus prometeu, se Deus falou, se Deus disse, falou, está falado. Prometeu, está prometido. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Passe céu, passe terra, passe quem quiser. Não importa quem vai chegar para dizer o contrário, pregar o contrário, prometer o contrário, porque aqui tem vontade de prevalecer. A única coisa que tem que prevalecer é aquilo que Deus prometeu na sua vida. Amém. Por não ter desde o início dado ênfase aquilo que Deus falou, foi que o homem pecou. E nós vemos que isso continua acontecendo dia após dia, ano após ano, século após século, porque o homem gosta de colocar a mão aonde Deus falou que não é para colocar, fazer o que Deus falou que não é para fazer, e esquecer da promessa que Deus fez na sua vida, na minha vida, para achar que pode fazer melhor, quando Deus disse que quem vai fazer é Ele, ponto final. Aleluia. E quando Deus falou para Eva, não toque na árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comeres dessa árvore, certamente morrereis. Alguém chegou, pregou o contrário, e por pregar o contrário, perdeu a inocência, perdeu a santidade, perdeu o privilégio de ser eterno, perdeu o privilégio de ser livre, passou a ser escravo do pecado pelo resto da vida, porque desobedeceu a voz de Deus, e entrou assim, nesse instante, o pecado na terra. Tudo isso aconteceu porque se deu mais valor ao que o diabo pregou do que o que Deus prometeu. Meu Deus. Por causa disso, olha o que acontece. Gênesis 4, versículo 3 a 5. A diaconisa Ana, depois o pastor, do 6 ao 8. Uma observação. Sim. E quando ela também deu ouvido, ela achou agradável. Isso. Foi agradável Aos olhos, né? Porque o diabo, ele pinta, irmão, algo para ficar bonito, para ficar aprazível, para ficar gostoso, porque nenhum pecado, irmão, vem pintado da forma de pecado. É verdade. Não vem. Ele vem maquiado, ele vem interessante, prazeroso, gostoso de se ter, de se provar. Mas a consequência que teria depois dela ter desobedecido, eu tenho certeza que ela não teria provado daquele fruto. Por quê? Porque a consequência é que causa o arrependimento. E às vezes o arrependimento vem tarde demais. Não é que não tenha perdão, não é que não tenha mais jeito, possa ser que tenha. Muitas vezes ainda tem, porque enquanto se tem vida, se tem esperança. Mas quando se perde a vida, é que não tem mais jeito de clamar, porque os mortos não podem clamar por arrependimento, por perdão, depois que desce a sepultura. Mas muitas vezes se tem a possibilidade de pedir perdão. O negócio é que aquele caminho não foi desenhado para mim nem para você, que o caminho de Deus era bom, porque a Bíblia me disse que as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não nos acrescentadores. Aleluia. Mas quando eu faço algo que eu saio do planejamento, do propósito de Deus, a consequência vem, a consequência traz dor. Mesmo que haja arrependimento lá na frente, mas o que sofre para chegar até lá, eu tenho certeza que Eva não iria querer passar. Mas aí nós vamos para Gênesis 4, de 3 a 5, a diaconisa, e do 6 a 8, o pastor André. Amém. Gênesis 4, 3 a 5. Aconteceu que, no fim
tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deles. O Senhor se agradou da sua oferta, mas de que Caim, da sua oferta, não se agradou. E Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você ainda está irado? E por que está com a cara fechada? Se fizesse o que é certo, não é verdade que você seria aceito, mas se você não fez o que é certo, esse pecado está bom e as suas pernas. E o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel e seu irmão e o matou. Amém. Na leitura. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Agora, eu quero que vocês me respondam: quantos pecados Caim cometeu aí? Quantos pecados? Caim cometeu 3 pecados que eu contei. Ficou irado? Ficou irado? Não é pecado? Não, Não? não. A Bíblia diz que a gente pode tirar, mas não pode pecar. Mas ele pegou. Aham. Não, Mas não foi ele. mas essa ira dele desceu pro coração. Isso. Não é um pecado. Certo. Mas aí o pecado. Isso. Ele virou O matar é um. É. O matar é um. Não, tá bom. Então, me diga uma, irmã. Teve 3 pecados. Primeiro, avareza. Quando ele dá o que sobeja, ele está sendo avarento. Ele não está dando aquilo que realmente era por direito para Deus. Você vê que Abel dá as Primícias. e ele deu as sobras, o que sobejou. Segundo pecado, inveja do relacionamento de Abel com Deus, que ele não tinha. E o terceiro, o homicídio. Rapaz, esse irado não é. Sim, mas a ira levou ao homicídio. Você pode se irar, você só não pode pecar. Mas ele pecou fazendo homicídio. Entendeu? Irai-vos, mas não pequeis. Entendeu? Então o pecado dele foi o homicídio, né? A inveja, né? Tudo isso aconteceu por causa da inocência que foi perdida. Se o homem tivesse dado crédito a Deus desde o início, o homem não teria cometido esses 3 pecados. O homem não seria avarento, porque daria com prazer para Deus aquilo que era por direito. Porque Deus, ele não faz acepção. Quando ele quer abençoar, ele abençoa. Fez para Deus, pode ter certeza que uma coisa, o melhor patrão que existe é Deus. Amém. O que você der para Deus, Deus lhe paga, e paga assustadoramente mais alto. A Bíblia diz que ele começa pagando aqui, se for fiel ainda na vida eterna. Aleluia. E terceiro, o homicídio. O homem não iria matar, porque não existiria esse espírito de homicida na terra. Tudo isso começou a acontecer por causa do pecado. Alguns irmãos aí de outros ministérios às vezes fazem até uns foguetes aonde você vê o leãozinho brincando com o tigre, né? E outros animais. Era o que acontecia naquela época. Ah, pastor, como? O animal, ele não comia
carne. O animal, ele comia erva do campo. A Bíblia disse que ele comia mato. Qualquer animal, se você soltar, ele tem dor de barriga, cria dentro de casa, o gatinho que o diácono Renan tem aí, o cachorro, quando ele sente dor de barriga que você solta, ele corre para o mato para comer capim. Por quê? Porque é o capim que é o remédio dele. Aleluia. Irmão. Não iria existir a maldade só passou a existir depois que o homem pecou. E o que o Senhor está querendo, através desse estudo, dizer para nós? Eu quero que vocês recuperem a inocência que Adão perdeu por causa do pecado. Eu quero que vocês se aproximem mais de mim. Eu não quero que vocês sejam, porque não existe mais a possibilidade de um homem não ter maldade, porque a maldade já habita entre nós. Mas eu quero que você se santifique mais, se purifique mais, porque você se santificando, se purificando, pelo menos aquela relação de intimidade que eu tinha com Adão, eu posso ter de volta com você também. Aleluia, Deus. E é isso que o Senhor quer. Voltar a ser íntimo do homem. Porque existiram homens que depois do pecado se tornaram íntimos dele. Mas eram alguns. E hoje nós estamos no tempo do fim, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, porque as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. É verdade. E sozinho vai ser impossível vencer. Às vezes, irmão, a gente vê cada situação, irmão, que a gente olha assim e diz: Senhor, como é que eu consegui passar? Como é que eu passei por ali? Foi só misericórdia de Deus. A gente não consegue, irmão, enfrentar mais o diabo cara a cara, porque dependendo da caixa de demônio que está ali, a gente se sente tão fragilizado que a gente dá volta para não passar por aquele espírito, quando era para ele estar aí de frente da gente, a gente que está saindo de frente dos espíritos. Tudo isso porque perdemos intimidade com Deus. Olha o que aconteceu com Elias lá em cima do monte. Enfrentou 450 profetas, um homem sozinho. Porque tinha intimidade com Deus, ele sabia que o que ele falava, Deus assinava, Deus cumpria. Amém. O nome disso é intimidade. Um homem que foi capaz de enxergar assim, ó, a partir de agora, não vai chover mediante a minha palavra. Aleluia. Não foi Deus que mandou ele falar, não. Ele falou: não, eu sou íntegro, eu sou temente a Ele, eu sou reto. A Bíblia diz que a minha palavra tem poder, além. Eu tenho certeza de uma coisa: o que eu estou falando é porque eu senti, tudo que eu sinto vem de Deus, porque eu e Deus somos amigos. Então o que eu falar, Ele vai cumprir. Ele falou, e durante 3 anos e 6 meses, como Ele tinha profetizado, mediante a palavra dele, Deus cumpriu. Louvado seja Deus. Irmão, Aleluia. quem é que hoje pode abrir a boca e falar algo dessa magnitude, com essa certeza e convicção que Deus está lá dos céus ouvindo o que você está falando e vai cumprir? Precisa ser íntimo de Deus de novo, irmão. Precisa buscar essa intimidade. E Ele quer ter essa intimidade com nós. É nós que não estamos querendo ter com Ele, porque não buscamos mais como deveríamos. Mas precisamos, irmão, porque para deixar esse pecado de fora da nossa vida, a gente precisa, no caso, começar a mudar, irmão. Tentar encontrar aquela inocência de Adão, aquela intimidade de Adão, porque Deus quer se fazer presente entre nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí, por causa dessa abertura de pecado, aí vem inveja, aí vem a avareza, aí vem a vontade de matar. Você vê a terra hoje ali. Hoje eu passei na rua, eu fiquei com medo do bairro que eu morei, que eu moro mais de 40 anos. Cheguei ontem aqui, o bairro quase todo fechado, por causa da violência, por causa do espírito homicida na terra. A gente fica olhando assim, desses jovens tão bonitos, meninos tão novos,
se acabando, se deixando levar por esse espírito. Aí eu fico preocupado com muita coisa, aí tem crente que abre a boca ainda para me dizer assim: não, pastor, mas isso está na profecia, vai ter de cumprir, mas tem de acontecer tudo aqui no Brasil. Porque se a igreja ora, meu irmão, tem de acontecer, tem, vai acontecer lá dos quintos. Aqui não, porque aqui tem o povo que ora. Mas se o povo para de orar, o diabo vem para aqui e faz daqui seu império. Irmão, tem que acontecer, acho que eu falei isso até uns dias atrás, mas tudo bem. É para acontecer. No final dos tempos haverá terremoto em diversos lugares. Aqui no Brasil tem terremoto para matar pessoas? Não. Está cumprindo pela palavra? Tá. Está tendo terremoto, né? Mas não precisou acontecer no Brasil. Mas está cumprido lá fora, né? Tem países aí que o crente não pode pregar a palavra. Tem Síria, tem algumas aldeias da África, tem a Índia, tem aonde? Coreia do Norte, tem China. Os irmãos tudo morrendo lá. É gente perdendo cabeça, é gente sendo queimado, é a igreja sendo queimada com crente dentro. Tudo está acontecendo no Brasil? Não. Mas está acontecendo lá fora. E está cumprindo a palavra. No Brasil está acontecendo coisa disfarçada. Eles estão proibindo agora de, no júri, as pessoas levar a palavra de Deus. Aonde? A Bíblia. No júri. No júri, eu já recebi essa informação antes também. Acontecendo coisa disfarçada. Cada mão. Mas sabe o que está acontecendo? Eu vou te dizer o porquê. E vive pregando. Vamos abrir a Bíblia? Eu vou dizer a você que não precisa. Quem achar, me mostra aí. É aquela passagem que, eu acho que é 2 Samuel, ou é no livro de Reis, que é do livro de Reis. É no livro de Reis que está acontecendo uma guerra entre Israel e não. Síria. E aí o profeta diz assim: quem tiver com a internet aí, coloca aí escrito assim, o cerco que tem Geazi e Eliseu. Geazi e Eliseu, que tem um cerco que ele olha. A guerra contra os sírios? Onde é que está? Lá em 1 Reis. Não. É um rei, eu procuro depois e mostro. Existe uma situação em que o rei da Síria, ele tenta matar o rei de Israel, de todas as formas. Todos os planos que ele faz, o que acontece? A Bíblia disse que o rei escapa com vida. Aí o rei da Síria chega para os seus generais e diz assim: eu estou achando, dizendo minhas palavras aqui, né? Eu estou achando que no nosso meio aqui tem alguém que está nos traindo. Aí um dos generais diz assim: não, meu senhor, não tem ninguém que está te traindo, não. O negócio é aqui, achou? Não é Acabe, não. É o rei. É o rei Acabe, no caso, coloca escrito assim: Deus livra, Deus conta o segredo do rei da Síria contra Israel, para não matar o rei. Mais ou menos assim. E aí o que acontecia? Toda vez que ele marcava no caso para matar o rei, em alguns lugares do caminho, no caso, o rei de Israel se saía.
e não conseguia pegar esse rei. Ele não conseguia. Aí ele chamou o filho numa reunião com os generais dele e disse assim: rapaz, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu acho que algum de vocês aqui está me traindo. Ele fez: por quê, meu senhor? Ele disse assim: porque tem um fator que eu estou querendo, rapaz, todo momento matar o rei de Israel, pegar ele na emboscada e ele consegue se sair. Aí eu estou achando que algum de vocês está me traindo. Aí um dos generais chega para ele e diz assim: não, majestade, não tem ninguém aqui que está traindo. O negócio é que tudo que o senhor pensa na sua câmara de dormir, onde é? 2 Reis 6, 8. 2 Reis 6, capítulo 8, né? 2 Reis 6, 8, né? Então vamos ver lá. Aqui. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seu servo, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu campamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo que ele estava em Dotã. Então o que acontecia, irmão? Toda vez que o rei da Síria armava um plano para pegar o rei de Israel, Deus chegava lá para o profeta Eliseu e contava, e o profeta Eliseu chegava para o rei e livrava ele da morte, da emboscada que o rei da Síria estava armando para fazer. Resumindo, o Senado, a Câmara de Deputados, tudo lá fazendo leis, querendo fazer leis para ser contra a igreja. Se a igreja jejuasse, orasse, apresentasse o Senado, alguma lei seria aprovada? Precisava de irmãozinho pastor ir para lá para ser deputado, ir para lá para ser senador, aonde muitos dos que estão lá envergonhando a igreja, porque tem um bocado deles que estão corrompidos, um bocado dele está preso, um bocado dele foi citado na Lava Jato, em outros aí processos. Não precisa. A igreja precisava voltar a orar, porque eu duvido que algum se manifestasse para ir para lá se fosse para ganhar salário mínimo. Não iria. Agora, para encher o tubo de dinheiro, está todo mundo lá. Mas quando menos espera, não tem fé suficiente para continuar íntegro. Isso não estou agravando a todos, mas a grande maioria se corrompe. A grande maioria se corrompe. Então, se a igreja fizesse que nem a Coreia do Sul fez anos atrás, que o índice de marginalidade, de morte na Coreia do Sul era enorme, que a corrupção no governo da Coreia do Sul era enorme, que os irmãos se reuniram tudo para 3 horas da manhã, independente de placa, está todo mundo orando pela nação lá, e hoje a Coreia do Sul é um dos melhores países em relação à corrupção, dos menores corruptos, menor índice de corrupção no governo. E hoje é um país próspero, a maioria dos nossos celulares, tecnologia de primeiro mundo está vindo da Coreia do Sul. Como as coisas mudaram, por causa de quê? Por causa da oração da igreja. Tá? Agora, dizer que é necessário, irmão, perdoa, é o país que mais tem ladrão no Congresso, é o nosso. E infelizmente a maioria, boa parte deles são irmãos nossos também, entendeu? Então, tomar muito cuidado, mas tudo isso aconteceu, irmão, por causa dessa inocência roubada, né? No Gênesis 6,13 fala sobre corrupção e degradação da humanidade, né? O irmão Deco, Gênesis 6, versículo 13. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão. Perdoa. Gênesis já está isso, né? É sono. Gênesis 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne
é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Imaginou, irmão? Isso é lá no princípio da Bíblia, lá em Gênesis. Olha o estrago que essa terra já tinha feito em si próprio. Olha como os homens já estavam se comportando naquela época, que Deus achou por bem destruir com água. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. De lá para cá, irmão, quanta vontade eu acho que Deus já teve de destruir esse mundo. Nós já estamos em Apocalipse, final da humanidade, final dos tempos, né? Desde aquela época que o homem já tinha se corrompido e vem se corrompendo cada vez mais. Mas o que eu acho estranho, irmão, é que a igreja está vendo, irmão, todo o exemplo na Bíblia do que foi que aconteceu com a humanidade em diversas eras, diversos séculos, em todas as vezes que pecou contra Deus, que se afastou de Deus, o castigo, a consequência da desobediência. E a igreja, eu não estou nem falando do mundo lá fora, estou falando de nós, é da igreja, e a igreja também indo no mesmo embalo. É isso que é estranho, irmão. Porque nós éramos para ser um povo, irmão, aqui na terra, totalmente diferente, totalmente modificado, santo, cheio de dons, cheio de poder, cheio de autoridade. Mas parece que quanto mais o tempo vai passando, a igreja perde poder, a igreja perde autoridade. Por quê? Porque se afasta mais de Deus. É incrível, irmão, mas é. E olha que se a gente fosse tentar se igualar pelo menos aos irmãos do passado, acho que nós teríamos mais Elias, teríamos tido mais Moisés na terra, teríamos tido mais Pedros, teríamos tido mais Paulo, mas não, a partir do momento após os anos se passarem, no caso, os Andrés que tinham sumiram, os Pedros que tinham desapareceram, os Moisés não existem mais. Mas Deus não mudou. O que eu acho estranho é isso, que Deus não mudou, é o mesmo, irmão. Mas sabe o que é isso, irmão? É que o nosso adversário, ele está usando todas as armas suficientes que ele puder para fazer com que a igreja se afaste cada vez mais, se afaste cada vez mais. Mas, irmãos, hoje eu pregando pelo poder da palavra, se nós dermos lugar, irmão, o Senhor é aquele que vai derramar sobre a sua igreja um poder tal nesses últimos anos, irmão, a qual a terra nunca viu, irmão, tal autoridade, tal poder, mas preciso que vocês se aproximem mais de mim. Amém, Senhor. Porque Deus quer tirar da caverna, irmão, os homens do passado. Deus quer dar autoridade que deu aos homens do passado, às mulheres de hoje, aos homens de hoje. Mas eu quero que você sinta o desejo de ter esse poder. Eu preciso que vocês tenham a vontade de querer ter aquilo que Pedro tinha, que Paulo tinha, que Elias tinha, que Moisés tinha, porque eles eram homens como nós. Aleluia, Pai, glória. Glória ao nome do Senhor. A gente fala de Miriam. Miriam era juíza, era profetisa na cidade. A Bíblia diz que o povo, irmão, na cidade prestava atenção no comportamento de Miriam, da juíza Débora. Em Débora era uma mulher que a santidade dela, como é que se diz, o respeito a Deus era tão grande, irmão, que ela se tornou juíza no meio de diversos homens que tinha na cidade. Existe o fato de um rei que acreditava tanto nela que ele disse que ele só sairia em batalha se ela fosse com ele. Glória ao nome do Senhor. Eu quero derramar essa autoridade, diz o Senhor, na cabeça das mulheres de Deus nos dias de hoje. Eu quero que vocês sejam exemplos aonde passarem, na sociedade, nos ministérios, aonde estiverem, porque o Deus de Débora é o mesmo Deus que está entre nós. Aleluia, glória a Deus. Mas isso foi lá atrás, pastor. Isso foi Débora. Por que não pode ser?
com a Eliana? Por que não pode ser com a diaconisa Ana? Por que não pode ser com a Mariazinha? Por que não pode ser com a Joaninha? Pode também, o Deus é o mesmo. É só se colocar na posição. Como? O sistema das mulheres empoderadas. Sim. Né? É o sistema da mulher do mundo fitness. Uhum. Né? É o sistema das coaches, né? Uhum. Das blogueiras, das digitais influencers, que já está ali, mulheres que querem ser igual a elas, se destacam. A ostentação, né, das mulheres, corpo bem malhado, bem sarado, muita joia, mas e essas... aí, você vê que hoje tem pastores mesmo que diz, meu Deus, só isso mesmo. Mas essas mulheres aí, ó, elas perderam a inocência e não está entrando no assunto do estudo de hoje. Porque elas perderam a inocência porque deixaram que o pecado tomasse a vida delas, a mente delas, o local social onde ela vive, mas ela não sente mais falta de Deus para ser que nem a mulher do passado. Porque se ela sentisse a necessidade de ser a mulher do passado, daquela mulher que tinha intimidade com Deus, daquele homem que tinha intimidade com Deus, ela não estava se preocupando em ser blogueira ou ser blogueiro, não estava se preocupando em ser fitness, não estava se preocupando em ser conhecida na internet, porque eu tenho hoje, irmão, entrado na internet para fazer esses estudos por causa de irmãos que estão fora, mas hoje, irmãos, eu estou vendo um povo que se digladia diante das câmaras, se levantando contra os irmãos mesmo da fé, da mesma fé, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. É um questionamento, é uma discussão. Quando a gente olha para outras igrejas, para outras religiões que não se digladiam como nós, como crentes, nos digladiamos, eu acho que Deus está olhando tudo isso e dizendo: onde é que vocês estão querendo ir? Porque o caminho é esse aqui, mas vocês se desviaram. Cada um cria uma vertente diferente, mas sabendo que cada vertente dessa vocês não vão encontrar, porque eu não estou nesse caminho. Vocês não vão ter virtude nesse lugar, não vai ter o conhecimento da palavra desse lugar, porque tudo que eles estão adquirindo é nos bancos da teologia, é no conhecimento humano, mas nada disso faz você se encher de Deus. Não faz, irmão. É só discussão, irmão. É só um querendo ser mais sábio do que o outro, mas não faz, não trata da alma. E o que o Senhor quer nesses últimos dias é que você trate da alma, porque a alma está indo para o buraco, irmão. Tá. Hoje é um bocado de igreja gelada, um bocado de igreja fria. Ninguém pode pregar contra o pecado, ninguém pode pregar contra o sistema, contra a vaidade, porque se pregar contra isso, ninguém sai da igreja, não volta mais. O branquinho sai da igreja, não volta mais. É aquela questão de você tem de saber o que prega, porque senão ele para de dizimar. Que pare, mas a doutrina tem de continuar sendo pregada. Aleluia. O mandamento tem de continuar sendo pregado. Aleluia. Exploda seu sistema. Quando o Senhor Jesus veio para aqui, irmão, ele pregou, foi a campo aberto. E quem pregou nos templos, como os apóstolos pregavam nos templos, pregava Cristo, perdia a cabeça, era morto, queimado, vivo e tudo. Não tinha esse negócio de se rebelar contra a doutrina, contra o mandamento, para poder agradar o sistema. Não tem isso, irmão. Quando ele pregou em João 6, ele disse: para vocês estão atrás de mim, por causa de pão. Na presença, não. Não é por causa da presença. Porque quem estava atrás da presença, irmão, não se importava com o ambiente, não se preocupava se a palavra fosse dura ou não. O problema é que tudo que ele falava refletia dentro do coração, queimava o pecado e aproximava de Deus. É isso que Deus quer. Às vezes a palavra vai ser dura, mas vai ser bom para te aproximar de Deus. Vai ter tempo que o Senhor vai passar um óleozinho sobre a tua cabeça, te tratar com carinho, com demo, colocar no colo também, vai.
Mas não é por causa disso que todo dia tem de vir com palavrinha mansinha o tempo todo, não. Porque até criança, se for tratada com muito tempo, irmão, se perverte. Quanto mais nós, o diabo está cheio de prato aí fora, irmão. É cada um mais bonito do que o outro. É relacionamento, é emprego, é posição social, é tanta coisa. É dinheiro na conta. Basta falar assim, que eu faço de conta que eu não vi nada. Ou se você falar assim, depois você pede perdão a Deus que Ele perdoa, mas você me ajuda, e não sei o que, e vai passando, e o crente vai indo, só fazendo o que agrada os olhos, achando que vai ter tempo para tudo. E muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá mais tempo. Uns têm um acidente, tem morte cerebral. Acabou. Não tem mais como pedir perdão. Outros atravessam a rua, o carro matou, já foi. Outros tomam um tiro, vai embora. Não dá tempo, irmão. A gente não sabe como vai. E Deus não está nem aí com a forma como você vai sair daqui, não. Deus, Ele só quer saber que você está preparado para a vida eterna. Aleluia. A Bíblia diz que a casa do banquete, a casa do luto é mais bem-aventurada do que a casa onde há banquete. Porque a casa do banquete todo mundo se alegra, mas a casa onde há luto é que se sabe o final das coisas e para onde se vai. Às vezes, irmão, o banquete só alegra a carne, mas a casa em que há luto, irmão, aparentemente a tristeza na família, a tristeza por causa da separação da carne é grande muitas vezes, mas a certeza de que morreu crente, morreu fiel a Deus, morreu servindo a Deus, sabe que vai ter vida eterna no céu. Glória a Deus. E a Bíblia diz, tem passagens da Bíblia aonde a Bíblia fala de festa na morte dos seus santos. O Senhor comemora, o céu comemora a morte dos santos. Agora, para ser santo, precisa ter o quê? Intimidade com Deus. Precisa perder, irmão, essa mania de querer agradar todo mundo, essa mania de desagradar a Deus para agradar fulano ou agradar fulana. Não, desagrade quem quiser, só não desagrade Deus. A Bíblia disse que se possível for, deixe pai, deixe mãe, deixe marido, deixe esposa, deixe tudo, só não deixe Deus. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Honre teu pai e tua mãe no Senhor. Se por um acaso o papai e mamãe pedir para você fazer uma coisa que seja pecado contra Deus, você tem todo o direito de desobedecer Ele, porque a própria palavra lá embaixo, em outro versículo, diz assim: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Entende, irmão? Aonde está Deus em relação a quem quer que seja que venha embaixo? Vem depois. É o único, irmão, que vai te abrir a porta do céu. É o Senhor. Se Ele disser entra, se Ele disser não entra, não adianta ficar aqui na terra fazendo de conta que é crente. Não existe esse negócio que faz de conta, ou é quente ou é frio. Morre e vai vomitar da boca. E aí? Agora quer dizer, fica um bocado de tempo aqui, nem prova das coisas do mundo, porque diz que é crente e nem é crente de verdade. Quer dizer, é um meia boca, fica aí. E aí, o que acontece? Perde tempo, 30, 40, 50, 60 anos dentro da casa. Eu fiquei triste, não vou contar o pecado porque é tremendo. Mas um homem com mais de 60 anos de crente, conversando com a filha dele, o homem no final da vida aprontou uma coisa absurda que eu acho que, meu Deus, jogou 60 anos de crente na lata do lixo.
Busca a santidade. É difícil, pastor, mas procure ser. É difícil chegar aos 70%, ele completa os 30%. A sua força só dá para os 60%, ele coloca os 40%, mas faça alguma coisa que demonstre para ele que você está buscando a santidade. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O que precisa acontecer é voltar a ser santo. Aleluia. É voltar à intimidade com Deus. Tá? É isso que ele quer. Não ligue se no trabalho alguém critica. É crentezinha meia boca. Não importa, é crentezinha meia boca, mas no dia do arrebatamento você vai subir, ela vai ficar. E aí? Não foi bom ser crentinha meia boca? Foi. Porque quem não é crentinho meia boca vai subir. E quem for crentinho meia boca vai ficar. Né? O arrebatamento aí dá para acontecer qualquer hora. Uns dizem que é pós, outros dizem que é meso, outros dizem que é pré. Não importa. Se for meso, vai ser no meio da tribulação, vai ter o arrebatamento. Se for pós, vai ser depois da tribulação, mas vai ter o arrebatamento. Se for pré-tribulacionista, antes da tribulação, vai ter o arrebatamento. Tem que estar preparado para poder subir. Ou antes, ou na hora, ou depois, vai ter o arrebatamento. O importante é que o que vai ficar aqui, vai ficar uma tropa de gente que não tem Deus, que não tem Espírito Santo, para tirar a paz de quem ficou aqui, porque era meia boca, e aí o negócio vai ficar pior. Sabe por quê? Porque não vai ter Espírito Santo para converter mais ninguém, não vai ter Espírito Santo para dizer que está errado, não faça isso porque ele é crente. Não, o Espírito Santo já foi. Vai ser naturalmente. E aí? Se com o Espírito Santo aqui, a gente falando, a gente pregando, a gente dizendo, não faça, não erre, não peça, não critique, não julgue, não viaje, não compre. Já está difícil. Imagina sem ele. Vai ser difícil demais. Por causa de tudo isso. Aí vem aqui agora Noé. Gênesis 9, versículo 20 e 21. Pastor André. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu... Não veio da sua tenda. Isso. A Bíblia disse que ele embebedou-se no meio da sua tenda, né? Aí tem gente que diz assim, pastor, beber é pecado? Não, não é pecado. Mas você vai ter o controle para parar na hora certa? A maioria não tem. Bebe hoje uma, amanhã ele acha que ele tem o domínio da situação, bebe duas, passa um tempinho ele está bebendo já a terceira, quando menos espera está fazendo besteira. Tem ministério, não vou citar nomes, mas se por um acaso ele beber, pegar o carro, dirigir, e lá na frente ele morrer por causa da bebida, ele não tem funeral. Ele não tem serviço funerário. Sabe por quê? Porque ele morreu dando mau testemunho. Morreu bêbado. Tá? Não pode. Tá? A Bíblia disse que é pecado beber? Não. Mas, por causa disso aqui, você acredita que existe uma maldição na terra até o dia de hoje? Até o dia de hoje existe maldição na terra. Você sabia? Sabe quem foi que zombou de Noé? O próprio filho. Se tornou, ele perdeu a razão, fez besteira, ficou bêbado. Um filho viu, e ao invés de ajudar, como diz o povo, zoou com ele. Aí ele chamou os outros filhos para poder ver, para fazer crítica juntos. Aí os outros aí, de costa, pegaram o lençol, jogaram em cima do pai e enrolaram dele, para não ver a nudez do pai. Mas o primeiro viu. Sabe quem foi ele?
Passa-se o tempo. A Bíblia disse que existiria um que viria para a terra e seria rei. O livro de Isaías chamou ele de príncipe. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre as suas obras. E o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é ele? Jesus. A Bíblia, quando fala de genealogia, fala da família da mulher ou da família do marido? A família do marido. Família do marido. Maria era da família de quem? Da descendência de Judá. Da descendência de Judá nasce Cristo. Só que a descendência que deveria ser lembrada era a descendência de José. Mas José era da tribo de Cã. Só que Noé, quando profetizou cá atrás, disse: ninguém da sua família será rei. Por causa da vergonha que ele passou, ele lançou uma maldição sobre o filho, cuja descendência dessa família chegou até José, que seria pai terreno do Messias. E por causa dessa maldição, Jesus não foi citado como filho de José, mas ele aparece como filho de Davi. Não era para ele ser citado como filho de Davi, era para ele ser citado como filho de José, mas por causa de uma profecia lá atrás, ele disse que da família de Cã não sairia rei. Ele não pôde ter o privilégio de ser colocado na genealogia de Jesus. Você já imaginou? Quem ele parte? Ele parte da descendência de Maria, que é da descendência de Davi. Então é por isso que ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na verdade era para ele ser filho de José, mas não podia ser filho de José, porque José veio da descendência de Cã, que por maldição não pôde ser citado, porque da descendência de Cã não nasceria rei. Já imaginou? Tudo isso aconteceu por causa da bebida, e a bebida provocou a desonra. E a desonra nasceu por causa da desobediência do pecado, que passou a acontecer por causa da inocência roubada. Então vamos tomar cuidado. A consequência é tão grande, irmão, do pecado, que ela atravessa gerações. Então precisamos, irmãos, tentar voltar aquela intimidade que temos com Deus, que tínhamos lá atrás. Voltar a ser criança no entendimento, na malícia, sermos puros. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te visitar de uma forma tão diferente, mas tão sublime, quando você voltar a tentar se aproximar dele, porque ele vai ver em você, irmão, aquilo que ele deu a Adão e que Adão perdeu, aquilo que ele deu para Abel, que Caim perdeu, porque, irmão, ele queria que o homem fosse justo, que o homem fosse santo, que o homem fosse purificado, que o homem fosse íntegro, que o homem fosse amigo dele. Mas a partir do momento que o homem esquece tudo isso e começa a dar lugar para o pecado, para a desobediência, perde intimidade, perde poder, e diz o Senhor: eu quero uma igreja com poder. Amém. Glória a Deus.
Mas só preciso que vocês entendam isso, que eu estou de braços abertos, esperando por uma igreja modificada, transformada, renovada, com vontade de ver a face de Deus como ela é, porque o povo está perdendo a essência e a vontade de conhecer seu Criador. Nós pregamos e falamos muito sobre isso, mas a grande maioria não está nem aí. Hoje vivem dizendo que não existe inferno, outros acham que o inferno não será eterno, outros dizem que aquilo é somente uma alegoria, que aquilo é somente uma metáfora, é uma simbologia de sofrimento, mas diz o Senhor, a minha palavra não mente, não volta atrás. Não volta atrás. Se eu falei que eu vou dar um corpo novo, quando você encontrar com o Senhor lá na glória, lá em cima, no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que aquele que tinha um corpo vai ter um corpo transformado, modificado. Você vai receber sim um corpo glorificado, como meu filho recebeu, você vai receber também. Agora, se ficar aqui no pecado, não vai ter corpo transformado, coisíssima nenhuma. O corpo que estiver cheio de mazela vai para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre cheio de mazela. Se morreu queimado, vai sentir a dor da queimadura daqui do inferno, da mesma forma também. E eu quero mudar, eu quero fazer a coisa diferente, eu quero transformar você, eu quero que a minha igreja seja transformada. Mas para isso precisa ter intimidade com Deus, precisa querer isso, precisa mudar. Eu quero mudar. Você quer aceitar a mudança? Se você quiser aceitar a mudança, diz o Senhor, eu vou começar a trabalhar em você de dentro para fora. E quando o homem olhar para você, o mundo olhar para você, vai ver em você a diferença, porque eu vou começar a brilhar na tua vida. Mas queira isso. Fale para Deus, eu quero mudar, Senhor. E o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai realizar o desejo do teu coração. Bem, essa foi a palavra dessa noite, tá? Vamos continuar orando ao Senhor, irmão, e pedir ao Senhor para sermos uma igreja transformada e modificada pelo poder da sua palavra. Amém? Bondoso Deus, Pai nosso que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas vidas que aqui estão. Graças te damos, Senhor, pelo pastor, pela diaconisa, Senhor, pelo diácono Reinan também, Senhor. Então, graças te damos pela Emiliana, Senhor, pelo irmão Deco, Senhor. Toma cada um deles e as suas famílias aqui representadas também nas tuas mãos. Ó Deus, até naqueles que não puderam vir, o irmão Sérgio, a irmã Gleide, a irmã Leide, o Ney, ó Deus, que eu soube que está viajando, toma nas tuas mãos, Senhor, a irmã Patrícia lá na ilha também, seu esposo, Senhor, toma também todos aqueles, Senhor, que não puderam vir no dia de hoje, mas estão ouvindo a tua palavra, que vão estar ouvindo depois, Senhor, porque vai estar gravado, ó Deus. Faz com que essa igreja, Senhor, e o teu povo na terra sinta desejo, Senhor, de voltar a ter aquela intimidade que Adão um dia teve e perdeu. Ó Deus eterno e santo, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas perfeições, mas, ó Deus, permita-nos, Senhor, que esta palavra crie um temor na nossa alma e faça-nos desejar, Senhor, a ver a tua face como ela é. Mas para isso, Senhor, nos ensina a andar em retidão na tua presença, pelo amor do teu nome. Toma nas tuas mãos o ministério local, Senhor, nas tuas mãos, os pastores aqui representados, o pastor João também, e o pastor presidente desse ministério. Toma nas tuas mãos também, Senhor, a nossa vida, Senhor, a nossa mãe, o pai, Senhor, a nossa família em geral. Toma a Isa também, onde estiver, o que estiver fazendo nessa hora nas tuas mãos, a recuperação dela também. Toma nas tuas mãos, Senhor, os enfermos da tua casa, ó Deus, as famílias enlutadas, ó Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos, pelo amor do teu nome.
Santo, muito dos teus filhos está indo, Senhor eterno e santo, nessas bocadas para pregar, para falar do Evangelho, ó Deus. Nós não saímos ainda, Senhor, mas, ó Deus, nós vamos aqui estar intercedendo, Senhor, por este bairro, pelo amor do teu nome. Vai passando onde nós não conseguimos passar, entrando onde nós não conseguimos entrar, ó Deus, manda um anjo, Senhor, destes lugares, pelo amor do teu nome. Senhor, se tem alguma alma para te dar glória nestes lugares, traz, tira desse meio, pelo amor do teu nome. Afasta, Senhor, o espírito do homicídio, o espírito, Senhor, da violência, da marginalidade, Senhor, pelo amor do teu nome, desse bairro. Nós somos um bairro, Senhor, pregado, evangelizado por ti. Temos aqui diversas igrejas, diversos homens de Deus, diversas mulheres de Deus. Por isso nós vamos te pedir assim, Senhor. Um dia Abraão falou, Senhor, se ali naquela terra tiver 50 justos, tu destruiria, tu disse não. Se tiver 40, não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, não. Se tiver 5, não. Se tiver 2, não. Por isso nós vamos te pedir assim, Senhor, guarda o teu povo, pelo amor do teu nome. Ó Deus, permita que a tua igreja seja revestida de autoridade, de poder, para mandar o diabo embora deste bairro, pelo amor do teu nome. Visita esta mocidade, Senhor, visita estes jovens, ó Deus, visita o tráfico, Senhor, nessa hora, Senhor, vai colocando desejo no coração dessa mocidade de abandonar o vício, ó Deus eterno e santo, nessa hora, Senhor, nós cremos no poder da tua palavra, ó Deus eterno, que aonde está o Senhor, o rei do inferno vai embora. Por isso nós vamos te pedir, manda um anjo, Senhor, nesses lugares, pelo amor do teu nome, ó Deus eterno e santo. Permita, Deus, que haja conversão, Senhor, permita que haja arrependimento, permita, Senhor eterno, Senhor, que haja mudança de comportamento, ó Deus eterno e santo. O jovem que sente desejo de fumar hoje, que ele não tenha desejo de fumar amanhã. O jovem que sente desejo de se drogar hoje, que ele perca o desejo de se drogar amanhã. Ó Deus, que as bocas de fumo esvaziem. Ó Deus, que o tráfico não tenha autoridade na vida desses jovens, pelo amor do teu nome. Ó Deus eterno, aonde nós não podemos ir, a tua palavra vai, o teu anjo vai, o teu Espírito Santo vai. Por isso nós vamos te pedir, Senhor, intercede por este bairro, em nosso nome, Senhor, pelo amor do teu nome. Ó Deus, nós vamos te pedir assim, Senhor, nós somos teus servos, nós somos tuas servas e não aguentamos mais ver tanto mocinho, tanta mocinha se perdendo, Deus. Por isso nós vamos te pedir assim, ó Deus, com o carinho que temos como irmãos, como amigos, como pais, ó Deus, como tios, ó Deus, nós vamos te pedir assim, muda a mente dessa mocidade, pelo amor do teu nome. Se existe algum demônio, Senhor, aqui, Senhor, nesse bairro, querendo tomar posse deste bairro, nessa hora nós vamos te pedir assim, Senhor, desmancha o castelo do inferno, desmancha, Senhor, esse império aqui, pelo amor do teu nome, porque aonde a tua palavra está, o diabo não pode fazer morada, não pode montar moradia, não pode criar castelo. Ó Deus, derruba esse império demoníaco, pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. A igreja diz amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os conselhos da sua santa e bendita palavra e a fé permaneça em nossos corações para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus.